Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui iniciando mais um Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. E hoje eu tenho uma grata satisfação e a honra de receber aqui a advogada Clarice França. Seja muito bem-vinda, Clarice, à bancada do Papo com Café. Obrigada, Guga. O prazer é todo meu, a satisfação é minha de estar aqui junto com vocês. Pô, bacana. Vamos bater um papo aí. A Clarice fez recentemente um workshop muito bacana, né? Que juntou aí uma galera legal, principalmente as mulheres do mercado imobiliário, não é isso? Isso, é verdade, Guga. A gente conseguiu colocar numa mesma sala um número de mulheres bem expressivo, mas também conseguimos levar homens, corretores experientes, corretores novos no mercado, todos com o intuito de adquirir mais conhecimento, que é muito bacana, né? E foi muito positivo, a gente teve um feedback muito positivo de tanto corretores, né, como eu falei, aqueles mais experientes como os novos. Então, foi uma experiência muito boa. Isso é bacana. E o importante é que a gente vem renovando, né? Vem trazendo isso. Mas antes de a gente seguir contando um pouquinho da tua trajetória profissional e tudo isso, eu queria conhecer um pouquinho, e também o nosso público conhecer um pouquinho, quem é Clarice França? Nasceu aonde? Estudou aonde? Conta um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Clarice França nasceu aqui no Rio Grande do Norte, né? A minha mãe e meu pai, eles moravam em Brasília. E aí minha mãe não tinha nenhum familiar em Brasília e precisava vir a Natal para que tivesse um apoio na hora do parto, né? E aí veio, nasci, com 21 dias de nascida, voltei para Brasília, por onde fiquei até os meus 13 anos. Quase candanga. Quase candanga, isso. E aí, todos os anos a gente sempre vinha para Natal, porque a família da minha mãe e do meu pai, né? Eles moravam aqui. E aí, aos 13 anos, com a separação deles, nós viemos morar por definitivo aqui em Natal. Isso. E aí, em Natal, tive o prazer de passar pelo atual IFRN, né? Onde eu tive o prazer de cursar construção civil, né? Já ia de encontro com os imóveis já estavam ali aparecendo na minha vida. Isso, né? E aí, após isso, sempre foi muito latente o desejo pelo direito, né? No meu coração, naquela vontade. Eu venho de uma família que o meu pai é militar, né? Tenho tios militares. Então, esse encantamento pelas regras era muito forte, né? Comigo. Ao contrário, às vezes, de algumas pessoas que até sofrem, né? Com essa disciplina mais rígida, né? Com mais regras. E aí, eu sempre tive muito desejo pelo direito. Porém, diante dessa nova realidade, né, na minha vida, separação dos meus pais, mudança de cidade, houve um reflexo também na situação econômica, né, da minha família. Quando eu cheguei no momento do vestibular da época, né, eu não consegui passar de imediato para o UFRN, né, porque a gente não tinha hoje a facilidade que se tem com o Enem, né? Que é mais prático o processo seletivo. Exato. Foi quando eu pensei, não, eu não vou... Já trabalhava, né? Então, assim, desde os meus 18 anos que eu já estava no mercado de trabalho. E aí era trabalho, cursinho. Trabalho, cursinho. E aí, no meio de tudo isso, resolvi fazer a minha primeira graduação, que foi a minha graduação em Letras Português, onde eu tenho muito orgulho de dizer que sou licenciada em letras, porque eu trago uma bagagem muito bacana e isso me ajudou muito. Fazer um parênteses disso aí. A gente tem uma dificuldade tão grande hoje de ver bons textos, né? Ver redação de contratos, assim, de maneira... Porque eu tenho muita dificuldade com português, né? Sim. Na escrita. Eu entendo muito disso que faltou um pouco de estímulo. Eu já gosto mais da matemática, então, assim, tive excelentes professores de matemática. Tive boas professoras de português, mas eu não consegui isso. E Sim. É muito importante, principalmente na área do direito, né? Isso, exatamente. Então, como naquele momento eu não consegui atingir o meu objetivo, que era o direito, e aí, como sempre, eu planejo tudo muito, né,
na minha vida. E aí o que eu posso fazer? O que eu posso escolher que vai trazer uma bagagem positiva? Vai me dar suprimentos bacanas para que quando eu chegue no direito eu consiga, né, utilizar. E aí foi a minha escolha pela letras português. Não me arrependo de forma alguma e ainda hoje trago os resquícios, né? Sempre gosto de colocar na minha atividade profissional não só o uso das palavras, né, de forma coerente, de forma coesa nos meus contratos, mas da poesia também, né? De você ir além, você ver, ler entre as entrelinhas, né? Então, isso é muito bacana. Você sempre está disposto a ler um livro mais de uma vez e extrair coisas novas, né? Então, eu procuro trazer isso para o meu dia a dia. E eu sou apaixonada por literatura, por poesia, né? Você indo no meu Instagram, você consegue perceber, né? Essas pitadazinhas que eu dou. Vamos deixar aí o Instagram da Clarice França para que você possa ir lá e degustar um pouquinho do que ela faz. É muito bacana, né? Já tenho lá olhado algumas coisas e tenho visto essa pitadazinha, essa nuance aí. A gente vive num momento meio complexo, né? Você colocando aí da sua inicial dificuldade, porque, assim, era outro momento, né? Se entrar numa faculdade, não tinha tanta facilidade como hoje. Hoje, eu acredito que existe mais preguiça de não entrar do que dificuldade. Verdade, né? Isso. Eu acho que hoje a juventude está tendo tudo muito de mão beijada. E é um desafio para nós pais, né? Conseguir mostrar que precisa suar a camiseta, né? Como diz o nosso amigo Reiner Trindade, o corretor de sovaco suado, né? Então, assim, o adolescente hoje, ele está muito tranquilo, porque ele recebe tudo de mão beijada. Isso, E aí, depois você terminou letras, vai para o direito. Como é que foi essa transição aí? Não, eu continuei exercendo a minha profissão como técnica de construção civil, né? E há 10 anos atrás foi quando eu dei o pontapé, né? Fiz a minha transição de carreira para a área do direito. E aí eu já era mãe de 2 meninos, já era casada, dona de casa, né? Tinha um lar para administrar. E continuei naquela minha mesma rotina, trabalhando à noite, estudando, e nos finais de semana, enfim, a gente não consegue dissociar, né? A mãe, a mulher da vida. E aí fui nessa batalha. Decidi, não, vou em busca disso. Foi quando verdadeiramente eu tomei essa decisão, que foi uma decisão um pouco difícil, porque quando a gente já está no mercado de trabalho, você está confortável, né? As coisas estão dando certo. Né? Não é fácil. Não é fácil. E aí foi quando iniciei o curso, estava dando tudo muito certo, e aí chegando nos finalmente vem a tão temida fase, né, da OAB. E aí a OAB, se eu não me engano, eu acho que já disponibiliza a partir do 8º período. E aí eu não fiz no 8º período. E aí eu já não tinha muito tempo, né, Guga? Como você bem falou agora. A gente não está mais naquela fase de ter tempo, de estar pensando, de estar com preguiça e não. Então as coisas elas têm que ser mais rápidas, a gente tem que ter efetividade. E aí eu pensei, eu não posso, eu já comecei tarde. Então eu não posso mais perder tempo em estudar e não passar, No 9º período, eu tomei a decisão de fazer o exame de ordem. E aí, tirei 3 meses antes, comecei a estudar. Dentro dessa rotina de mãe, de dona de casa, e eu vivia com headphone, né? Porque eu estava ali fazendo as minhas atividades em casa e estava estudando. Eu estava lavando uma louça e eu estava estudando, né? E deu certo. E graças a Deus, no 9º período, não digo isso como forma de me vangloriar, muito pelo contrário. O que eu quero é que as pessoas tomem isso como exemplo de que qualquer pessoa pode. Se eu, uma dona de casa, uma mãe, eu trabalhava, eu consegui, qualquer pessoa pode. E um dia desses eu fui num pet shop comprar um medicamento e encontrei uma atendente que estava terminando direito. Mas eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? E ela, não, porque eu tenho que trabalhar.
E aí eu fui contar a minha história para que ela tome isso como um exemplo, né? Exato. E aí, depois disso, assim que eu terminei, na verdade, até antes mesmo, eu já fazia as minhas peças, né? Já tinha os meus clientes, mas deu tudo certo, graças a Deus. Pô, bacana. Isso é bacana porque, assim, os momentos de decisão da gente, pra gente tomar atitude, né? Tomar decisões, quando a gente tá mais maduro e quando a gente tem filhos, quando a gente tem compromisso, ficam cada vez mais difíceis. Pelo que eu vejo, você toma essa decisão de uma maneira muito assertiva, né? Assim, deixa eu juntar aqui, né? O que é que eu tenho que fazer, o que eu não posso errar, como é que eu vou fazer. Porque, assim, você está abrindo mão da sua zona de conforto. E é algo que acontece muito no corretor de imóveis. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo que dizia muito disso. Pô, às vezes você está num lugar, não está tendo sucesso, mas não é você que está errado. É o lugar onde você está que não é coerente, né? Então, assim, essas mudanças exigem esse ponto de partida, né? De dizer assim, ei, deixa eu fazer aqui essa virada de chave para que a gente possa ir buscar. E aí entrou no direito, não primeiro pela área do direito imobiliário, entrou pelo direito buscando algum civil. Isso, exato. Então, como mais uma etapa do meu planejamento, né, eu vi que eu não podia chegar verde para o mercado, né? Então, eu precisava passar pela fase do estágio, que é fundamental, né? Sim. Porque ele vai nos preparando para o dia a dia mesmo do profissional. Acredito, foi no 8º período. No 8º período, estava bem tranquila, fiz as provas e tal, mas esqueci. E num belo sábado, uma amiga me liga. Ei, seu nome tá aqui na lista de aprovado. Eu, como assim? Você passou, já tem que segunda-feira. Isso foi num sábado, né? Na segunda-feira você já tem que levar a documentação e tal. E aí eu estava trabalhando, né? E aí liguei para o meu chefe. Preciso falar com você. No sábado ele não estava disponível, né? E aí tentei ligar e na segunda-feira também não consegui. Eu não posso perder essa oportunidade. Peguei, não pensei 2 vezes. Peguei minha documentação sem falar com ele. Já fui fazer a minha inscrição lá no juizado especial, né? E aí quando ele veio falar comigo, desculpe, mas demorou. Ainda bem que eu tive também um apoio muito bom dele. Eu consegui ficar trabalhando e estagiando, né? E à noite ainda concluindo o meu curso. E aí deu tudo certo. Passada essa fase que foi extremamente importante, onde eu consegui visualizar, né, o dia a dia da nossa justiça, estar ali ao lado de um juiz, aprendendo, colocando em prática todas as técnicas que eu já tinha advindas do meu curso de letras, né? E também colocando em prática o que eu vinha aprendendo dentro da faculdade. Então, foi de suma importância. Foi uma preparação extraordinária, né? Que eu consegui, através dessa experiência, trazer muita coisa boa. E aí, passado isso, a gente vem sentindo aquela necessidade de se especializar, né? Como um corretor. Hoje em dia, a gente vê muitos corretores que trabalham num segmento específico. Tem aqueles que trabalham exclusivamente com vendas. E aí, às vezes, só com vendas de terrenos, vendas de casas de alto padrão, né? E aí, na vida, no direito, também não é diferente. Eu comecei a sentir esse desejo, né? Essa necessidade de me especializar. E aí foi quando eu senti a necessidade de ter algo que me desse mais oportunidade de atuar de maneira extrajudicial e que fosse menos litigiosa, né? E aí o direito imobiliário, ele proporciona, ele dá essa oportunidade para a gente. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui para a gente chamar o nosso Finger House Ponta Negra, que é uma loja especializada, né? Que vem do especialista aí, que tem um nicho segmentado no mercado. A Finger House Ponta Negra é uma loja de imóveis planejados, fica ali no Seaway. Vai rodar aí pra gente aí um VTzinho da Finger House Ponta Negra. Tudo começa com um espaço vazio, esperando para contar a sua história. Na Finger, enxergamos mais do que paredes e móveis. Vemos possibilidades. Vemos histórias ganhando forma. Vidas se transformando. Momentos sendo criados. Por décadas, transformamos ambientes com paixão e dedicação. Agora, damos mais um passo.
evoluímos para acompanhar você, mantendo a essência que nos trouxe até aqui. Uma nova marca, um novo capítulo. A mesma paixão por transformar espaços e vidas. Finger, ambientes que inspiram, acolhem e transformam. Bem-vindo à nossa nova era. Finger Ambientes Personalizados. Então é isso, ó. Fala com a equipe do Carlos, fica no Seaway. Se você está fazendo a tua casa nova, se você vai reformar a sua cozinha, né? Quer ver móveis planejados? A Finger tem a linha com design e tecnologia alemã. E o Carlos é uma figura incrível. A equipe dele está pronta para te atender. Se você tem teu arquiteto, não tem problema. Leva ele lá que vocês vão fazer o projeto junto. Se não, lá na Finger você vai contar com os melhores arquitetos também para fazer esse planejado. É muito bom você estar numa casa com tudo prontinho, né? E verdade. Quem faz a ambientação coloca tudo no seu lugar, a gente nem imagina, né? Às vezes eu chego lá e ele me mostra uma gaveta de um jeito, não sei o que. Eu digo, cara, como é que você consegue fazer tudo isso? Guga, Mas é especialista. Só uma curiosidade. Eu trabalhei exatamente como projetista de móveis modulados. Ah, que bacana, que Isso, legal. Eu fico impressionado como consegue hoje utilização de espaços que a gente não imaginava. Né? Isso É verdade. é incrível. É verdade. Parabéns a vocês, designers, vocês trabalham com essa linha. E aí você olha para o mercado e diz, o mercado imobiliário tem um atrativo para você, né? Isso, exato. Como é que foi se despertar, assim, esse desejo de olhar para esse mercado? O meu esposo, ele na época tinha uma empresa, né, de construção. Eu comecei a atuar fazendo a parte jurídica, né, e toda a parte de contratação e das próprias obras também passavam por mim. Sim. Então, eu era responsável por fazer essa negociação com os clientes, né, e a formalização do negócio. Que também foi muito bom, porque a gente pegava contratos desde pequenas reformas a construções de casas de alto padrão. E aí a gente conseguia trabalhar, né? Conseguia sentar com os clientes, trocar ideia, né? Fazer essa negociação para que ficasse bom para todo mundo. Então, foi o meu primeiro contato, né? Na parte do direito imobiliário, nessa parte de contratos. E quando a gente está vendo hoje, a gente nota que tem muitos corretores ainda utilizando o contrato do Dr. Google, Sim. né? É o samba do crioulo doido, né? Porque assim, a gente só procura um advogado quando a gente está com um problema. A gente não procura um advogado antes para mitigar ou para, assim, diminuir os riscos de problema, né? É verdade. E aí você vai ver um mercado que tem uma oportunidade, tem uma demanda gigantesca e uma necessidade real, né? Para que você possa desenvolver um trabalho bacana nessa linha, né? Isso, é verdade. E assim, uma grande dificuldade que a gente tem realmente é aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas de advogado também, né? E hoje em dia... Acho que mais do que médico. Pois é, e hoje em dia, com a facilidade, né, que a gente tem, né, da internet, então as pessoas já chegam, a gente já vai a um médico com um diagnóstico, né? A gente já pegou o exame e da mesma forma, quando o cliente ele procura o advogado, ele já chega lá, já sabe o que vai fazer, né? Tipo assim, se não vai ter trabalho não, eu já sei, o caminho é esse, né? E tem essa dificuldade, porque a gente vê que por mais que a gente tenha muita facilidade no acesso a essa informação, mas você precisa ter uma orientação correta, né? Porque você acaba pegando um contrato, até o próprio chat eu utilizo. Sim, hoje todo mundo utiliza, né? Facilita. Isso, mas você não pode deixar toda a responsabilidade para ele, né? Você tem que ter essa responsabilidade de verificar se está tudo correto, né? Você tem que ter esse cuidado. A gente não pode abrir mão dessas ferramentas, mas
é fundamental você ter um profissional, assim como um corretor, para que lhe direcione, lhe mostre os caminhos adequados, né? Você tem que ter um advogado para que você faça a conclusão desse processo. Porque assim, usar o chat para que ele possa te dar uma referência, fazer um ajuste, né? Dar uma arrumada. Sim. Isso até facilita. Sim. Mas assim, jogar a responsabilidade para ele, não, né? É verdade. Ele, assim, quem disse que ele tá fazendo 100% do negócio da maneira que é para ser, né? Assim, porque assim, ele tá trabalhando com um banco de dados. Quais Sim. foram as referências que ele buscou, né? Foi a referência certa? Porque na nuvem tá lá tudo, Uhum. né? Depende de que ele vai pensar para poder saber se tá correto ou não. Isso. E aí você tem hoje uma coisa que, assim, o mercado imobiliário olha para o advogado e vê que é um serviço caro. Essa é uma visão do corretor no mercado em geral, Uhum. né? Mas é um serviço muito barato para entender do que ele evita de problema, né? É um desafio hoje para você, porque às vezes eu chego para um cliente e estou fazendo um negócio e diz, pô, vamos chamar um advogado para fazer. Aí ele faz, não, usa um modelo teu aí, porque ele não quer pagar. E eu não vou poder pagar do meu honorário, que também já não é ruim, mas também não é essa condição toda de eu pagar um serviço que era responsabilidade dele pagar. Então fica essa situação, às vezes, complexa para o corretor administrar, né? Sim, sim. É verdade, Guga. E assim, eu percebo que até para vocês mesmos, vocês estão a todo tempo negociando, abrindo mão, porque o cliente acha que 5% é caro demais, né? E não é diferente para a gente. É impressionante. Há situações que o cliente tem uma indisponibilidade ali no seu imóvel e ele simplesmente não quer pagar. Então, vamos ver no que dá. E às vezes eu fico, meu Deus, como pode? Tá botando em risco um negócio de R$1 milhão por conta de 5 mil, 10 mil, Exato, né? Exatamente. Né? Então, isso assim, é um grande obstáculo que a gente tem. Porque as pessoas sempre acham que nessas pesquisas, eu vou ali no Google, já sei a resposta. Um amigo meu vendeu ontem, tem ali um contrato, mas às vezes o imóvel tem características completamente diferentes, os proprietários, os compradores, vendedores. Exatamente, exatamente. É muito difícil você passar conseguir convencer o cliente dessa necessidade. Eu estive em uma palestra da ESA, na OAB, que é a Escola Superior da Advocacia. E constantemente nós temos vários temas para discutir, para debater, vem pessoas de fora. E aí veio uma palestra com o tema precificação de honorários. Opa, já tô lá. Preciso assistir essa palestra. E aí, chegando lá, maravilhosa. Não me recordo agora o nome da palestrante, mas não era daqui de Natal. Sensacional. Mas não falava de números. Não falava de números. E aí, a grande mensagem que ela nos passou é que a gente tem que aprender, o que é um desafio muito grande nesse nosso dia a dia, é a gente aprender a mostrar o que nós vamos entregar, né? Porque aí o cliente, ele passa a não questionar o valor. Eu digo muito isso, assim, quando um cliente liga para mim e faz, qual é o preço do imóvel? Eu fiz, o preço eu posso passar de pronto. Agora, o valor do imóvel eu não só vou conseguir te passar se você me der a oportunidade de te apresentar o imóvel. Sim. Né? Isso. Porque, assim, o valor está agregado, está formado por vários outros itens que vão agregar o negócio. Isso. E o preço é um número. É pura e simplesmente um número. Então, assim, o preço eu posso largar para qualquer um. Custa R$10. Tem gente que vai achar barato, tem gente que vai achar muito caro. Né? Mas o valor desses R$10, né? Nascer de aqueles... Na época de escola, você lembra daquele picolézinho que o cara vendia 10 centavos, que ele era azul ou vermelho, Sim. né? Que aí você botava na boca, na primeira chupada ele já ficava branco, porque o corante, o açúcar foi embora rapidinho, né? Mas naquele calor, tinha um grande valor aquele picolé Sim. por 10 centavos. Isso. Mas você num lugar que tava ali... já sem essa preocupação com o calor todo isso, quando você pegava um picolé desse, você achava
um absurdo pagar os 10 centavos por aquele picolé, né? Isso é uma realidade dentro do mercado imobiliário. É verdade. E assim, as pessoas realmente, elas não se conscientizam que é preciso pagar um pouco a mais para que você tenha uma segurança, né? Principalmente quando a gente trata de imóveis que no seu histórico tem uma pessoa jurídica. Por quê? Você está adquirindo um imóvel que foi de uma empresa. Essa empresa, ela tem um sócio, né? Então, assim, você o passivo precisa... dela pode ser muito... Exatamente. Você precisa estudar tudo isso. Você precisa analisar todos esses riscos, né? E nem sempre essa análise inicial que é feita nessas certidões que o corretor ele está apto a retirar, nem sempre a gente consegue ver a real situação do imóvel, né? Por isso que se faz necessário um estudo mais aprofundado da situação desse imóvel para que realmente você tenha uma segurança. Principalmente... Até um imóvel de herança, né? E assim, não, os herdeiros aqui estão ok. Mas, cara, será que não tem aí alguém, né, que vai questionar lá na frente? Então, assim, é um cuidado e uma responsabilidade muito grande do corretor. Sim. E por isso que, assim, a gente sempre indica, poxa, vamos trazer um advogado. É muito bom quando o vendedor e o comprador têm seus advogados, né? Para que a gente possa saber que vai ser discutido entre o jurídico dos dois, para que se saia aí um contrato mais coerente e que dê segurança para as duas partes. Isso, exatamente. Né? E a gente ficar tranquilo também, porque a gente é responsável civil também pelas operações, né? Uhum. Vender gato por gato e lebre por lebre. Isso, exato. E o interessante também é que tem aquele outro lado, né? Tem aquelas pessoas que investem em imóveis que têm algumas... que não estão regulares, né? Que têm alguns problemas para regularizarem, né? E conseguirem fazer dinheiro mais à frente. Eu tenho um cliente que ele liga... cada situação, você sabe que isso aí vai ser bem complicado para a gente resolver, né? Não, mas é uma oportunidade. É o custo da oportunidade, né? Tem amigos meus que gostam de comprar problema. Para ele, o melhor dos mundos é comprar problema. Porque, assim, ele sabe que vai ganhar dinheiro com problema. Isso, exatamente. Então, você tem que ter essa consciência. Ó, tá barato. Mas você vai gastar aí 2 vezes mais do que você está pagando para você conseguir regularizar, para ele ficar tranquilo. É o cara que gosta do alto risco. Isso. Né? Ele gosta do alto risco, ele vai para o alto risco, ele vai buscar a melhor alternativa. Ele está disposto a perder, né? Mas ele pode ganhar muito. Isso, exatamente. Então, se eu sou mais conservador, eu vou comprar tudo certinho, redondinho, vou lá e já faço minha escritura, né? Isso mesmo. Todo esse processo. Isso. A gente vê também, sabe, Clarice, que no nosso curso, por mais que as escolas que estão formando os corretores, e principalmente hoje que é tudo EAD, né? Sim. A gente entende que não consegue transmitir para o corretor o que é a realidade. A teoria, muitas vezes, não fala mesmo a língua da prática, né? E às vezes a gente sai com um corretor que ele não sabe o que é um laudêmio, não sabe o que é um ITIV, não sabe o que é uma escritura pública, não sabe o que é uma escritura particular, né? Isso. Assim, fala para ele escritura, para ele é a mesma coisa. Então, falta muito ser aprofundado, né? E ser explanado, até porque em algumas empresas, o corretor, quando ele começa a tratar o cliente, na hora do fechamento, ele não participa mais. Sim. E aí ele acaba ficando sem o conhecimento, né? Exato. Fica limitado ali só a receber o sim, né? Deu certo, e aí ele não acompanha o processo. Não consegue acompanhar. E aí fica difícil dele até num próximo momento, na hora que está fazendo a captação, porque assim, o primeiro passo do imóvel é uma boa captação. Entender como é aquele imóvel para saber como ele vai ofertar, né? Isso. Se ele vai ofertar um imóvel, porque às vezes assim, não, o cliente chegou para mim e disse que estava tudo ok. Mas o tudo ok desse cliente era ele estar pagando o IPTU, né? Isso. E ele não escriturou, ou ele financiou e não pediu a verbação da baixa da hipoteca. Sim. Aí encontra um cliente, e o cliente quer urgência no negócio. Aí quando você dá a entrada no cartório,
Aí o cartório vem com uma devolutiva. O imóvel precisa baixar a hipoteca, tem que botar o nome de solteiro na mulher que separou, tem que botar o nome de casado, que a mulher casou, ele vinha pagando financiamento, eles casaram, concluiu o financiamento e não acrescentou o nome dela no imóvel, né? Tem tudo isso que a gente precisa analisar. É verdade. E com base nisso, Guga, no contato que a gente tem com os corretores no dia a dia, a gente percebe isso muito latente, né? Você recebe as informações, mas você não confere se essas informações estão corretas e você acaba acreditando que tudo que o cliente está dizendo é correto, okay, né? E aí é impressionante. O cliente, ele vem para uma consulta, ele conta toda a história, passa uma hora conversando com a gente, tá? Eu faço o seguinte, me mande a documentação. Mas e aí, como é que a gente vai resolver? Me mande a documentação. Quando a gente olha para a documentação, a história é completamente diferente. Porque as pessoas não conseguem fazer essa leitura adequada, não conseguem ler o que tem ali, né? E aí é muito comum, a gente sente muito essa dificuldade do corretor em entender, em buscar essas informações, né? E foi com esse objetivo, né, entendendo que o advogado, ele além de facilitar esses processos, ele além de trazer mais segurança jurídica, ele também tem esse papel educador e conciliador, né? Então, é acreditando nisso que, depois de várias vezes eu escutar algumas pessoas dizendo, olha, eu vi aquele seu vídeo lá no Instagram, você explica tão direitinho, eu entendi tudo, porque eu tenho um jeitinho meio pausado de falar, e aí eu acho que facilita um pouco. A didática, né? A didática, exato. E aí isso foi tão frequente, e aí no dia a dia, mas cadê isso? Não, eu não fiz, cadê a vistoria? Não tem vistoria. Como é que você faz uma locação se você não fez uma vistoria? O básico. Exato. Então, assim, eu fui anotando e comecei a desenvolver esse meu projeto, né, desse workshop. E aí, para tirar essas dúvidas, de mostrar novos caminhos para esse corretor, porque é aquela velha história. Nada e morre na praia. Porque você só vai retirar uma certidão na hora que o cliente aceitou. E aí, você passou 2, 3 meses trabalhando aquele imóvel e não viu que havia uma restrição. Né? Jogar da maneira mais transparente possível, né? Então, por isso que um advogado é importante. Isso, né? Exato. Vou precisar trazer agora a Constel com o Gemini, que é nossa parceira aqui no Papo com Café. E você vai conhecer agora esse empreendimento que é incrível, né? Que está aqui em Lagoa Nova e está fazendo o maior sucesso. Solta aí pra gente, produção. Então, o Gemini é um produto incrível, né? Tá localizado em Lagoa Nova e tem uma sala de venda aqui no Manhattan, que você chama teu corretor, tu vai lá e você pede assim, olha, eu queria ver a vista do meu 10º andar lá da área de serviço. Então, você vai ver que vista você vai ter. Eu quero ver uma vista da minha suíte no 15º andar. Vou lá na cobertura para conhecer, para ver como é que é. Então, assim, tem uma sala de vendas incrível. E aí, falando do Gemini, que é um empreendimento que está todo regularizado, né? Tem corretor que não se preocupa nem para saber se o empreendimento tem registro de incorporação. Ele não sabe nem o que é, né? Muitas vezes ele até aprendeu que tem um registro de incorporação, mas aí a gente pergunta, e o que é o registro de incorporação? Né? E o corretor, muitas vezes, ele não está preocupado em aprender, não está preocupado em se aprofundar nisso, mas ele esquece que essa é uma premissa básica para que ele não esteja cometendo um crime, né? Porque vender um produto em lançamento, né, ainda em obra, que não tem o registro de incorporação, ele pode ser colocado como um criminoso, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais simples. E muita gente não presta atenção a isso. É verdade.
Ainda bem, Guga, que aqui a gente tem muitas empresas, muitas construtoras idôneas, né? E aí eu não tenho casos para lhe trazer em que não há toda a documentação, tudo muito legalizado. Mas eu já ouvi no mercado a expressão daquele o corretor de estande de vendas e o corretor raiz, né? O corretor, aquele corretor mais acomodado, que ele se satisfaz em receber aquele sim no fechamento da venda e parar por ali e não ir além, né? Ele perde muito. E às vezes é algo que ele já está tão acomodado a trabalhar com construtoras, com incorporadoras que, na maioria dos casos, né, já está tudo ali muito correto, que ele se acomoda e ele não busca mais conhecimento, ele não vai mais além, né? E aí é algo que ele fica naquela zona de conforto e ele impede de crescer mais, né? E esses corretores que eles trabalham de maneira mais avulsa, né, com imóveis mais avulsos, eles têm essa oportunidade de pegar várias situações, né? De aprender mais. De aprender mais, exato. Mas claro que tudo vai muito, né? Não estou aqui para ficar estigmatizando o corretor. Não, sem dúvida. Né? Mas assim, para mostrar o que vai mudar o seu perfil no mercado é só a sua vontade. E tem um fato positivo também, Clarice, é que hoje a gente já teve mais corretores despreparados, né? Do que hoje. Hoje a gente tem mais corretores preparados. Sim. Né? Até porque a gente também tem uma migração de outras profissões para o mercado imobiliário. Verdade. Né? E essas outras profissões têm mais processo. A profissão do corretor de imóveis ela é muito antiga. Mas ela vem tomando um formato, vamos dizer assim, mais profissional há pouco tempo. Sim. Né? É verdade. Então a gente vem estudando mais, vem colocando mais processos, vem sabendo o que tem que fazer, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. E a gente não tinha muito isso. Sim. Né? Até porque, assim, a gente era jogado no mercado de uma maneira muito assim, ó, pum, vai aí. E principalmente quando o mercado tá bom, é a hora que o mercado recebe muitos profissionais que não estão preparados. Você precisa de alguém para atender. Né? É como no final do ano as lojas contratam vendedores, né, que não têm experiência. Então, assim, você enche o mercado, dá aquele boom, depois esvazia o mercado, só fica os bons. É verdade, exatamente. E aí é onde entra a importância de você estar buscando sempre se atualizar, né? E a gente tem muito no mercado hoje, a gente consegue encontrar muitos advogados, inclusive corretores, né? Que eles estão até ali no dia a dia. Eu percebo um crescimento muito grande de parcerias, né, entre os corretores. Então, assim, antigamente você ficava naquela, não, esse imóvel eu não vou dividir com ninguém, né? E hoje eu percebo um volume muito grande de parcerias. As pessoas estão compartilhando muito os produtos, né? Vamos fazer venda junto. E há muitos advogados também que hoje são corretores, né? Ou corretores que se tornaram advogados, porque casa muito bem. Muitos corretores fizeram o curso de Direito, até porque dizer assim, poxa, eu quero me especializar, eu quero poder atender bem o meu cliente, eu quero entender, né? Às vezes não tem nem a OAB, mas fizeram o curso de Direito para que pudesse falar a mesma língua, né? Isso, e exato. Hoje, os advogados começaram a usar também uma linguagem mais popular. Sim. Né? Sim, é verdade. O juridiquês tem diminuído muito e tem facilitado bastante o entendimento. Isso, com certeza. Eu acredito que a gente não pode... Uma das minhas maiores preocupações quando eu estava desenvolvendo esse workshop era de levar uma linguagem acessível, né? Porque, assim, eu não posso falar só de direito. Eu tenho que falar de outras situações. Eu não posso falar só de atendimento. Eu não posso só falar de ferramentas. Isso tem que se entrelaçar,
né? E aí a gente não pode achar que, porque eu estou utilizando uma linguagem muito rebuscada, esse juridiquês, as pessoas estão entendendo. Não, pelo contrário, não há comunicação, né? Porque no momento em que eu falo uma coisa que você não consegue perceber o sentido daquilo ali... E vai todo mundo estar como uma lagartixa, né? Não não vale a pena. Balançando a cabeça e dizendo que está entendendo e não... Isso não vale a pena, exato. Então, assim, você precisa ter essa didática, né? Você precisa simplificar as coisas para que as pessoas entendam. Fundamental. Eu fico olhando assim e vendo que não só na área do direito, mas na área do financeiro, né? Na área da conjuntura econômica, de tudo isso, a gente precisa ter esse entendimento, né? E até mesmo na área de engenharia hoje, o corretor precisa entender, porque às vezes ele chega numa obra que está fazendo lá tem um vão livre gigante e ele tem que ter uma noção como é que conseguiu ali, por que aquele prédio ali não tem uma coluna no meio daquela sala, né? Então, assim, ele não precisa ser um especialista da engenharia. Sim. Né? Para isso tem um engenheiro lá da obra que vai dar as informações técnicas, mas ele tem que mostrar o valor das paredes não terem função estrutural. Isso, né? Exatamente. Você poder ter essa liberdade e essa flexibilidade de fazer alterações no seu projeto, deixar a casa do formato que você quer. Né? Você que foi da área da construção, tem tudo isso, né? E aí, esse workshop, você juntou uma galera muito bacana, né? O que você saiu, assim, mais satisfeita dizendo assim, poxa, consegui passar esse objetivo pro pessoal, consegui atingir essa meta do meu planejamento aqui com essa turma que veio para cá assistir esse workshop? Guga... Eu só tive elogios, viu? Todo mundo falou muito bem. Eu tô batendo toda hora na mesinha aqui. Que bom. Assim, eu me senti muito satisfeita porque, como eu te falei, a gente tinha corretores altamente experientes lá, né? Os medalhões, como você diz, né? E nós tínhamos corretores novos. E desses dois públicos, eu recebi um feedback muito bom de que, poxa, valeu muito a pena, né? Então, assim, eu sou do tipo de que aonde estiver falando de direito e de mercado imobiliário, eu tenho a curiosidade de escutar. E às vezes a gente está falando sobre um tema que eu conheço demais, mas é uma forma, de repente você tem uma visão um pouquinho diferente, você tem uma forma de praticar aquilo diferente, mais fácil, que aí eu posso absorver, né? Então, assim, o que me motivou muito foi eu ter conseguido trazer alguma novidade, tanto para aquele cara que ele já vem há muito tempo no mercado imobiliário, quanto para aquele que está iniciando, né? Então, foi muito bacana, porque a gente tentou trabalhar pontos essenciais, né? Que às vezes o corretor que ele está entrando no mercado agora, ele tem uma certa dificuldade, né? E levar um pouco de inovação, de mostrar o que há de novidade para facilitar, de ferramentas que facilitam esse dia a dia, né? Para esse corretor que está mais habituado, né, a trabalhar da forma tradicional. Então, uma das coisas que eu aprendi durante o preparo desse workshop foi de que a gente não pode estar nem no passado e nem no futuro. A gente tem que se preparar para o trabalho de hoje. Porque se hoje você não está conseguindo fazer, e amanhã? Né? Então, assim, a gente tem que procurar entender. As informações são... Todos os dias tem coisa nova. É muito difícil, né? A gente parar e conseguir dizer assim, estou atualizado. Atualizado, não. Complicadíssimo. Hora a maquininha está girando lá. Complicadíssimo. Mas você tem que buscar de estar fazendo ali o máximo que você puder no dia de hoje. Porque amanhã vem mais e mais novidade, né? E a gente está num momento de uma transição no mercado imobiliário com muita novidade, né? A gente vem aí surgindo tokenização, vem surgindo a multipropriedade fracionada para menos pessoas, vem surgindo uma série de fatores, os próprios condomínios fechados que já tem um tempo, mas ele vai tomando uma dinâmica diferente. Tudo isso são formatos de fazer negócio diferente. Sim, né? Exato. E são formatos que para o jurídico entender e dar segurança, né? Toda vez esse entendimento, poxa,
é um exercício toda hora. Toda hora. Toda hora, né? Tava vendo um amigo estruturando um documento de uma permuta, ele dizendo, poxa, mas aqui tem várias nuances, porque não é só uma troca por área, tem uma permuta física no meio, tem uma distribuição de sociedade, tem um cara que é permutante, mas que ele entra como investidor no projeto. Então, assim, o contrato, ele acaba sendo um contrato que tem uma série de características que, assim, o cara precisa estar muito atento a todos esses detalhes, né? Exato. E é um negócio muito bacana de estar envolvido num processo assim mais complexo, né? E da venda, da hora do assinar, né? Que pra gente é um momento mágico, Sim. né? Porque assim, você conseguiu atender os anseios de um, né? Os desejos do outro e a sua concordância. Então assim, precisa todo mundo estar de comum acordo para assinar aquilo. Isso. Claro, às vezes vai ter um lado que não está tão satisfeito, né? Na maioria das vezes está todo mundo feliz. Mas às vezes tem alguém ali que queria um pouquinho mais. E aí tem que... O advogado tem que ter o jogo de cintura de fazer esse equilíbrio, né? Isso, é verdade. E a necessidade de você lidar com um advogado que seja realmente dessa área, né? Eu lhe digo que o direito imobiliário, o direito como um todo, ele é extremamente amplo. O direito imobiliário, demais também. Então, assim, se a gente for lidar mais com locação, tem as nuances da locação, né? Venda, tem as nuances da venda. E aí, quando você vem numa situação, todo contrato ele tem que ser feito para aquela situação. Vai ter aquela situação padrão, tudo bem, eu posso... Mas é preciso você fazer toda essa análise, entender realmente... Se cabe o padrão. Exatamente, né? Se cabe aquele padrão e não cabe. E não ir... A regra é você fazer todo esse estudo, você ir tecendo todas essas cláusulas, né? Fazendo essa costura para que saia algo bacana. Lógico assim que você tem, talvez, boa parte dos contratos, ele tem a mesma espinha dorsal. Sim, né? Porque isso. Senão... Já pensou, né? Assim, 1000 contratos no ano são 1000 contratos... São distintos porque tem nuances diferentes, mas ele Sim. tem uma estrutura básica que você tem que... né? Exato. Tem as partes, tem o imóvel, tem a característica, tem como paga, né? Tem as responsabilidades, mas tudo isso tem os seus pontos, seus pingos no is. Exato. Nos is. E assim, o contrato, ele é a vontade das partes, né? Então, é como você falou, eu tenho de um lado um vendedor, tenho um comprador, e aí a gente precisa colocar aquilo ali em um papel, né? Que tenha a vontade dessas partes, né? Então, aquilo ali, claro, ele vai vir baseado numa legislação, tem que obedecer uma legislação para que não haja cláusulas abusivas, mas ela é essencialmente a expressão da vontade daquelas partes, né? Então, como é que eu vou? Poxa, vamos pegar como um esqueleto tranquilo, mas eu preciso adaptar aquela realidade, né? E é aí que faz a diferença. É a mesma coisa de você ir mostrar um imóvel para um casal que tem 2 filhos, você leva para conhecer um apartamento de apenas 2 quartos, né? Então, você tem que entender, você tem que ter esse feeling também de poder entender, perceber essas nuances para poder fazer um contrato que seja realmente justo e expresse de fato a vontade das partes. E o mais importante é que as pessoas entendam o que ele está dizendo, né? É importante que se faça a leitura, é importante que você explique, porque no momento que você vai para passar para o papel, aí é inevitável alguns termos jurídicos, né? Sim. E aí mas as pessoas, elas precisam entender o que estão assinando para que lá na frente não venham alegar, mas eu não sabia, eu não entendi, não me foi explicado isso, né? Então complexo. É importante. Vou trazer agora para vocês a Facilitar, uma empresa parceira nossa também, que cuida aí do seu financiamento bancário, né? Eles são mestres na aquisição e construção. Traz aí pra gente a Facilitar.
Então, o pessoal do Ricardo Torres, a equipe dele, são especialistas no aquisição e construção. Uma forma incrível para você construir a tua casa num preço muito bacana, porque você já pode financiar o lote e também a construção da sua casa. Fora que ele também é especialista nos financiamentos tradicionais. Então, procura facilitar. Se você é corretor e ainda não falou com o pessoal da Facilitar, liga lá, ó. Tem aí os contatos do Ricardo Torres e da Facilitar, que sem dúvida vão te trazer a luz aí para esse financiamento. Que é um negócio muito bacana, essa coisa do financiamento bancário, é que a gente trata com bancos que trabalham com o mesmo perfil, né? Mas aí, outro dia eu fui fazer um financiamento aqui do Santander. Sim. Aí ele fez, ó, eu quero que você traga uma certidão, eu não vou lembrar o nome agora, assim, mas era para testar que ali, naquele local do terreno, não passava uma tubulação de gás de abastecimento da cidade. Eu fiz, cara, né, conversando com o jurídico do Santander, Natal agora que tá tendo tubulação de gás. Então, assim, impossível que não... E não tenho aqui um órgão que eu consiga atestar que aqui não passou. Não, mas é porque... Eu fiz, não, eu entendo a sua preocupação. Porque, assim, passou uma tubulação antiga de gás aí e tá ativa, né? E, poxa, essa tubulação corre o risco de estragar e tudo isso e causar um dano no imóvel, né? A garantia do financiamento é o bem. Sim. E aí, ele explicando isso, mas para ele entender que o que se pede lá em São Paulo nem sempre consegue se aplicar aqui, né? Tem essas nuances também, né? Isso, exatamente. A gente tem essa questão que nós falamos. Você tem que estar sempre atento ao caso concreto, né? Porque às vezes acabam solicitando obrigações impossíveis, né? Às vezes vem até dentro do próprio contrato. Como é que eu vou estipular uma coisa impossível de ser feita, né? Então, é extremamente importante. E o cliente, ele tem que estar bem assessorado, né? Ele tem que estar com um corretor que ele saiba o que está fazendo. O correspondente bancário, o local também, ele tem que estar por dentro de tudo aquilo ali para que ele consiga prestar um serviço de qualidade, né? E aí é o que eu também digo, Guga, que o corretor, ele não precisa saber de tudo, né? Ele precisa ter uma rede de parceiros ao seu redor, ele tem que estar com um correspondente bancário bacana, ele tem que ter um advogado, ele tem que ter um arquiteto, ele tem que ter aquele construtor, né? Para que ele consiga... Não, ele pira se ele for fazer tudo sozinho, Exato, né? Exatamente. E traz para si responsabilidades que não convém, né? Então, cada um trabalhando dentro do seu quadrado e facilitando para que esse ecossistema ele flua tranquilamente. Então, é fundamental que se tenha bons profissionais do seu lado, né? E quando a gente vai ter um próximo workshop, Clarice? Olha, tanta gente perguntando que eu estou começando a pensar na parte de treinamento para empresas, né? No caso, para as imobiliárias. Então, de repente, até o final do ano, a gente já tenha mais alguma novidade por aí. Né? Aí vai estruturar isso, ó. Isso. Você que é dono da imobiliária, já fica atento aí, ó. Vamos começar pelo seu escritório, né? Também já é uma boa. A gente pode fazer... O cenário é maravilhoso. A gente já começa aí fazendo um trabalho bacana. Vamos Porque lá. assim, a gente tem essa necessidade, ela é real. Sim. Né? Todo mundo precisa aprender. Uhum. Né? Quem acha que já aprendeu, esse aí tá morto. É verdade. Né? Se a gente não estiver se atualizando aí, a gente vai ficando... Exato. E assim, uma das ferramentas que a gente trouxe para o corretor, que facilita demais, não só em transações imobiliárias, né, mas a segurança jurídica também para outros tipos de transações que hoje a gente vê que o nosso país, enfim, o mundo, né, a questão de fraudes, de golpes é uma constante. E aí a conta notarial, né, que ela é um instrumento muito bacana, que ele dá segurança jurídica que comprador e vendedor, acho que você já deve ter passado por essa situação, não, só pago se você assinar, não vou, normalmente os contratos eles são vinculados para que o pagamento integral ele seja realizado no momento da escritura, né? Aí o cara diz, eu vou pagar e ele não assina. E aí fica aquela, já assinei, já são 2 da tarde e o dinheiro não caiu na conta, né?
né? E a gente sabe que existem situações realmente que têm um certo risco. Então, essa foi uma das ferramentas que a gente trouxe para o corretor, que é algo super bacana, que aí o tabelião, ele fica nesse compromisso. Ele como um fiel depositário. Isso. E é algo muito bacana e você pode utilizar até na venda de, por exemplo, um carro. Você vai fazer uma negociação de um carro, que é algo que dá um pouco mais de trabalho, né? E acontecem muitas fraudes. Então, é um instrumento que a gente tem que já traz essa segurança, tanto para o corretor, né, quanto para as partes envolvidas. É bem bacana. Tem um termo que um documento que é muito indicado por alguns colegas também, que é a escritura pro solvendo. Né? Aproveitar aqui esse tempinho para... Né? Mas a escritura pro solvendo tem algumas particularidades, né? Se não houver a conclusão do pagamento, eu não posso extrajudicialmente chegar lá no cartório e pedir o cancelamento dela. Eu tenho que entrar via judicial. Sim. E se eu estou tratando de um vendedor que já tem uma certa idade, vou causar um problema seríssimo para ele. Então, assim, é um instrumento bacana, porque, assim, ela pode informar ali que ainda falta um complemento de pagamento, mas, por outro lado, ela deixa um processo ainda burocrático. Sim. Né? A gente não tem ainda um instrumento que facilitasse a vida de uma compra, onde houvesse a necessidade da escrituração, né? Mas que o vendedor não perdesse o direito na falta do pagamento. Isso, é verdade. Né? A gente ainda não tem esse instrumento que dê essa segurança. Pelo menos assim, eu desconheço por completo da gente não ter isso ainda. A gente tem... o direito imobiliário, ele vem trazendo muitas transações, né, para que consiga se resolver no extrajudicial. Mas, realmente, há situações que, quando eles, mesmo diante de uma ferramenta, né, de uma solução, se você não conseguiu ter efetividade, realmente só a via extrajudicial. Mas eu acredito, Guga, que cada vez mais a gente está partindo, tá indo para essa desburocratização. Até porque o judiciário não aguenta mais, né? Não tem mais espaço. Exatamente. E a todo tempo é uma novidade. Por exemplo, no inventário agora, você consegue fazer a venda você vende o próprio imóvel dentro do inventário. Então, você já consegue fazer uma escritura de inventário já com a venda desse imóvel, né? Então, assim, eu acredito que, e ainda mais com todo esse processo de digitalização dos cartórios, eu acredito, até a própria tokenização, né? A gente tem muita coisa nova para se trazer, muita coisa bacana que eu acho que vai facilitar muito mais a vida. Agora, tudo é um processo que a gente precisa passar por todas essas etapas do legislativo, né? De colocar, de trazer como é que vai ser trabalhado isso. E uma coisa também de extrema importância é a efetividade que isso vai ter, porque a gente também, e os corretores de imóveis, vocês têm uma força que talvez não utilizem, que é a de cobrar, né? A efetividade, a realização do que foi estabelecido, porque você às vezes tem ali uma lei, mas ninguém cumpre, ninguém cobra e fica tudo por ali, por isso mesmo, né? Então, assim, mais do que nunca você precisa estar atuante ali, o conselho, junto com vocês, porque o corretor ele muito cobra do conselho, né? E o conselho faz o que ele pode. Mas, e o corretor, ele está ali desempenhando... Porque assim, o conselho ele tem uma função muito mais de ordenar a profissão, né? De fiscalizar a profissão, do que de dar um suporte. E a gente, como não tem aqui um sindicato, eu nem gosto muito dessa palavra, mas a gente não tem uma instituição que abrace o corretor para dar essa sustentabilidade, esse apoio a ele, né? Muitos relatos, às vezes, do corretor chegar lá no Cresce, eu tive um problema de uma venda assim,
Aí o CRES diz, não, mas não é minha função, meu jurídico não pode lhe ajudar nisso. Né? Então frustra o corretor, mas isso é claro, é porque ele não entendeu qual é a função básica do conselho. Isso. E aí isso gera um grande conflito. E chegou a hora da pergunta do milhão. Você sabia que tem uma pergunta do milhão no Papo com Café? Não estava preparada para a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão, Clarice. Clarice França, o que é que você não pode deixar de falar dos microfones do Papo com Café? O que eu não posso deixar de falar é que é através dos grandes papos que surgem as melhores ideias, é onde se dissemina as melhores ideias, e isso já vem lá desde a Grécia Antiga, né? Quando nas grandes praças, os grandes filósofos se juntavam para trocar ideias. E eu vejo aqui o Papo com Café um ambiente bastante fértil, como essas grandes praças, né, em que você traz pessoas, você vai instigando, você vem trazendo ideias. Então, é de fundamental importância esse seu projeto, né? Muito bacana. E estou à sua disposição sempre que precisar. Poxa, que bacana! Então, assim, ó, viva a fertilidade do Papo com Café. Viva a fertilidade, isso. Muito grato por tua disponibilidade, Imagina. de verdade mesmo. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, né? E vamos fazer boas parcerias, né? Vamos. O Papo com Café tem muitos projetos, muitas coisas aí para acontecer. E Natal precisa disso, o Rio Grande do Norte precisa disso, o nosso ecossistema precisa dessa interação, né? Das profissões. A gente precisa fazer uma grande mesa e todas as profissões vão sentar ela e vão colocar ali as ideias para a gente fazer um mercado melhor. E não ficar discutindo problema. Né? Os Isso, problemas exato. a gente já sabe que tem, então vamos discutir as soluções. Vamos sim. Não é isso? Muito grato de verdade. Imagina. Obrigado, gente. Esse foi mais um Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.